Fala, fiel torcida. Atenção máxima agora, porque o que surgiu nos bastidores do Corinthians não é especulação comum, não é rumor pequeno e não é conversa vazia de mercado. É bomba de verdade. Um bilionário árabe entrou em negociação por um patrocínio milionário, e se esse movimento avançar, o Corinthians pode mudar completamente de patamar fora de campo. Quando se fala em dinheiro árabe, o futebol mundial para ouvir. E quando esse dinheiro começa a olhar para o Corinthians, o impacto é imediato, profundo e potencialmente transformador. Segundo informações que circulam em ambientes extremamente reservados do mercado esportivo internacional, um bilionário árabe passou a analisar o Corinthians como plataforma estratégica de marca, visibilidade e expansão global. Não se trata apenas de colocar um logo na camisa. Trata-se de posicionamento internacional, presença em um dos maiores mercados consumidores do planeta e associação com uma das maiores torcidas do mundo. E isso muda tudo. O Corinthians, mesmo atravessando dificuldades financeiras, segue sendo um gigante absoluto em termos de alcance popular. São milhões de torcedores, engajamento massivo nas redes sociais, exposição semanal em mídia nacional e uma marca que transcende o futebol. Para investidores e patrocinadores do Oriente Médio, isso é ouro puro. Nos bastidores, o movimento acontece de forma silenciosa e estratégica. Nada de entrevistas, nada de anúncios precipitados. O que existe são reuniões discretas, estudos de viabilidade, análises financeiras profundas e projeções de retorno. Exatamente como grandes grupos árabes costumam atuar quando entram em novos mercados. O interesse não surgiu do nada. O futebol árabe vem expandindo sua presença global de forma agressiva nos últimos anos. Clubes europeus, eventos esportivos, companhias aéreas, fundos soberanos e marcas ligadas ao Oriente Médio passaram a ocupar espaços estratégicos no esporte mundial. O Brasil, até agora, ainda era pouco explorado nesse contexto. E o Corinthians surge como porta de entrada perfeita. Internamente, o clube recebeu essa movimentação com atenção máxima. Um patrocínio milionário desse porte pode representar alívio imediato de caixa, renegociação de dívidas, reorganização financeira e fôlego para planejamento esportivo. Em um momento de pressão extrema, isso soa quase como salvação. Mas nada é simples. Dirigentes sabem que dinheiro árabe nunca vem sozinho. Ele vem acompanhado de exigências, metas, padrões de governança e expectativas de retorno. Não é investimento emocional. É negócio. E o Corinthians precisaria estar preparado para esse novo nível de cobrança. O formato da negociação ainda é tratado sob absoluto sigilo. Mas o que se comenta nos bastidores é que o patrocínio em discussão teria valores muito acima da média do futebol brasileiro, algo capaz de reposicionar o Corinthians imediatamente no mercado. Não seria apenas mais um patrocinador. Seria um divisor de águas. A possibilidade de estampar uma marca ligada a um bilionário árabe na camisa do Corinthians gerou repercussão imediata no mercado. Patrocinadores atuais observam com atenção. Concorrentes se movimentam. O clube passa a negociar em outro nível. Quando um gigante entra na mesa, o jogo muda para todos os outros. A torcida, claro, entrou em estado de expectativa máxima. A palavra bilionário mexe com o imaginário do torcedor. Vem à mente investimento pesado, estrutura, modernização, competitividade e até sonhar com tempos mais tranquilos financeiramente. Mas junto com o sonho, vem o questionamento. Até que ponto esse dinheiro interfere? Qual o nível de influência? O Corinthians mantém sua identidade. Essas perguntas começam a surgir com força. O clube, historicamente, sempre foi associado à ideia de resistência, identidade popular e autonomia. Qualquer aproximação com capital estrangeiro pesado gera debate interno e externo. E isso não seria diferente agora. Outro ponto importante é o efeito político. Um patrocínio desse porte fortalece grupos internos, muda correlações de força e influencia decisões futuras. Conselheiros sabem disso. Dirigentes sabem disso. E por isso o tema é tratado com extremo cuidado. O bilionário árabe, por sua vez, não enxerga o Corinthians apenas como clube. Enxerga como marca cultural, com capacidade de engajar milhões, gerar produtos, ativar campanhas globais e abrir portas no mercado latino-americano. É uma visão muito maior do que simplesmente futebol. Por isso, o interesse vai além do curto prazo. Trata-se de projeto, de posicionamento, de estratégia global. É importante deixar muito claro, com total responsabilidade, não há anúncio oficial, não há contrato assinado, não há acordo fechado neste momento. O que existe é negociação em estágio inicial a intermediário, interesse real e valores sendo discutidos.
Isso já é enorme. No futebol moderno, grandes revoluções começam exatamente assim, longe dos holofotes, em salas fechadas, com planilhas, contratos e cálculos frios. Se esse patrocínio avançar, o Corinthians pode experimentar algo que não vive há muito tempo: estabilidade financeira combinada com poder de mercado. Isso não resolve todos os problemas, mas muda completamente o ponto de partida. Caso não avance, ainda assim deixa um recado claro: o Corinthians voltou ao radar do dinheiro pesado internacional. E isso, por si só, já altera a percepção do clube no mercado. O momento é decisivo. Qualquer passo em falso pode gerar frustração. Qualquer passo certo pode inaugurar uma nova era fora de campo. Agora eu quero saber de você, fiel torcida, e essa pergunta é gigantesca. Você aceitaria um bilionário árabe como patrocinador do Corinthians? Esse dinheiro muda o clube de patamar ou traz riscos demais? O Timão está preparado para esse novo nível de exposição e cobrança? Mas para entender por que esse movimento é tão grande, a Fiel precisa compreender o que realmente está por trás de um patrocínio árabe desse nível. Não estamos falando apenas de dinheiro entrando no caixa. Estamos falando de mudança de lógica, de novo patamar de exigência e de um choque direto com a forma como o Corinthians sempre foi administrado. O bilionário árabe que negocia esse patrocínio não atua como torcedor apaixonado. Ele atua como investidor global. Isso significa que cada centavo colocado vem acompanhado de métricas claras: visibilidade, retorno de imagem, reputação internacional e capacidade de execução do clube parceiro. E é exatamente aí que mora o ponto mais sensível. O Corinthians, hoje, não é visto pelo mercado como um clube organizado. É visto como gigante popular, mas instável. Dívidas altas, conflitos políticos, troca constante de gestão e falta de planejamento estratégico afastaram grandes investidores durante anos. O simples fato de um bilionário árabe sentar para conversar já indica que algo mudou na percepção externa. Mas também indica que o investidor enxerga espaço para influência. Nos bastidores, o que se comenta é que esse possível patrocinador não quer apenas estampar sua marca. Ele quer garantias. Garantias de governança mínima, de organização comercial, de cumprimento contratual e de proteção da imagem internacional. Isso significa que, se o acordo avançar, o Corinthians será pressionado a mudar práticas internas. E isso mexe diretamente com o poder político do clube. Conselheiros mais antigos, grupos internos tradicionais e setores que sempre resistiram à profissionalização passam a perder espaço quando o dinheiro pesado entra na mesa. Porque o investidor não aceita improviso, não aceita atraso e não aceita exposição negativa constante. É por isso que esse assunto gera tanto silêncio interno. Não é só empolgação. É medo também. Parte da diretoria enxerga esse patrocínio como a chance de sobrevivência institucional. Outra parte enxerga como ameaça direta ao modelo político que sempre dominou o Corinthians. Esse conflito interno existe e está ativo. O mercado percebe isso rapidamente. Outras marcas começaram a se movimentar nos bastidores assim que surgiu a informação desse bilionário árabe. Empresas que antes ofereciam valores mais baixos passam a reconsiderar propostas. Agências de marketing esportivo voltam a procurar o clube. O Corinthians volta a ser assunto fora do Brasil. Isso cria um efeito dominó poderoso. Se o acordo com o bilionário árabe avançar, ele não virá sozinho. Ele puxa outros parceiros, ativações internacionais, eventos e até novas negociações comerciais. É assim que o capital árabe opera no esporte. Ele cria ecossistema, não ação isolada. Mas existe o outro lado da moeda. Se o Corinthians não cumprir exigências, se continuar exposto a crises políticas públicas, se não proteger sua imagem institucional, o acordo pode desmoronar antes mesmo de ser assinado. E esse é o maior risco: criar expectativa gigante e não conseguir entregar o mínimo necessário. A torcida precisa entender isso com clareza. Dinheiro não resolve tudo sozinho. Ele potencializa. Se a estrutura for ruim, ele potencializa o caos. Se a estrutura for boa, ele potencializa o crescimento. E hoje, o Corinthians está exatamente nesse ponto de inflexão. Outro ponto que pesa muito é a repercussão internacional. Um patrocínio árabe desse porte colocaria o Corinthians em radar global de forma inédita nos últimos anos. Isso significa mais exposição, mais cobrança, mais mídia e menos margem para erros amadores. Qualquer crise interna viraria notícia internacional. Qualquer atraso de salário, qualquer confusão política, qualquer escândalo administrativo seria amplificado. E o investidor sabe disso. Por isso, ele exige blindagem de imagem.
Nos bastidores, há quem diga que o bilionário árabe vê o Corinthians como um gigante adormecido, mal administrado, mas com potencial absurdo de retorno se for minimamente organizado. Essa visão é sedutora, mas também perigosa, porque exige mudanças profundas. E mudanças profundas nunca são fáceis no Corinthians. O clube sempre foi palco de disputas internas, vaidades políticas e resistência à profissionalização plena. Um patrocinador desse nível não conversa com amadorismo. Ele impõe padrão. E quem não se adapta, cai. Por isso, esse patrocínio não é apenas bom ou ruim. Ele é transformador. Ele obriga o Corinthians a escolher um caminho, modernizar-se de verdade ou perder a oportunidade histórica. A torcida, mais uma vez, terá papel fundamental. Pressão por transparência, cobrança por profissionalismo e vigilância constante serão essenciais. Porque quando o dinheiro pesado entra, o risco de decisões mal explicadas também aumenta. E o bilionário árabe observa tudo isso. Ele observa a reação da torcida, a postura da diretoria, o comportamento da mídia e a estabilidade do ambiente. Nada passa despercebido. Por isso, os próximos dias e semanas serão decisivos. Se o Corinthians mostrar organização, discurso alinhado e responsabilidade institucional, o acordo pode avançar rapidamente. Se continuar emitindo sinais de instabilidade, o investidor pode simplesmente recuar e levar o dinheiro para outro mercado. No futebol global, opções não faltam para quem tem bilhões. Agora, fiel torcida, a pergunta que fica depois de tudo isso é ainda mais profunda. O Corinthians está preparado para crescer de verdade fora de campo? Ou o clube ainda prefere sobreviver no improviso? Esse patrocínio pode ser o início de uma nova era. Ou pode virar mais uma oportunidade perdida na história recente do Timão. Nada está decidido. Mas uma coisa é certa: o Corinthians entrou em um jogo muito maior do que estava acostumado. E quando esse jogo começa, não existe volta ao ponto inicial.